Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o Dr. Warwick Powell, professor adjunto na Queensland University of Technology e pesquisador sênior no Taihe Institute. Queremos discutir um pouco sobre o que está acontecendo entre a Austrália e a China, e em uma segunda parte também vamos focar um pouco no Japão. Então, Warwick, seja bem-vindo de volta. É ótimo estar de volta com você, fico feliz em tê-lo aqui. E sabe, às que realmente super matter por pude sujudar em seu nome. As pessoas dizem, vamos primeiro no assunto. It's okay. Tudo bem, os ingleses pronunciam com um W mudo no meio, e os americanos tendem a pronunciar o W explicitamente. O que, claro, é algo curioso, porque os americanos não pronunciam o H em herbs, enquanto os ingleses pronunciam o H em herbs. Então, não sei porquê, mas é simplesmente assim. I don't know why, but it is just what it is. Not a consistent language, but none of them are. Não é uma linguagem consistente, mas nenhuma delas é. Nenhuma delas é. O que te agradar. Warwick, sobre a Austrália, seu primeiro-ministro foi recentemente à China, e há realmente novos sinais para mim, como apertos de mão, rostos felizes e conversas sobre amizade e um bom relacionamento. Isso realmente me surpreendeu, porque até agora a Austrália tem sido uma das principais líderes do mundo ocidental, da Aliança Ocidental contra a China. Você pode nos atualizar sobre o que está acontecendo por lá? Look, as you say, the Australian Prime Minister Anthony Albanese recently... Olha, como você disse, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, recentemente completou uma viagem diplomática de 6 dias à China, onde visitou 3 cidades, Xangai, Pequim e Chengdu. Cada uma dessas cidades abriga uma representação do governo australiano. Assim, a Austrália tem um consulado em Xangai e em Chengdu, e, claro, a embaixada em Pequim. Do ponto de vista australiano, acho que foi muito positivo o primeiro-ministro visitar cada uma das cidades onde há uma representação física permanente. Claro que ao visitar essas 3 cidades, ele também, acredito, buscou alcançar alguns outros objetivos ao longo do caminho. Isso faz parte da combinação de significado simbólico na linguagem diplomática, onde muitas vezes as ações falam mais alto do que as palavras, mas também criou oportunidades para ele aprofundar uma série de relações entre a Austrália e a China. Assim, a profundidade e a amplitude do relacionamento foram demonstradas tanto pelo tempo que ele passou na China, quanto pelo fato de ter visitado uma variedade de lugares e realizado uma ampla gama de atividades. Houve encontros com importantes figuras do setor empresarial e, claro, reuniões cuidadosamente organizadas com autoridades do governo, além de diversos momentos em locais públicos. Agora, tudo isso é cuidadosamente planejado, como você e eu sabemos, para garantir não apenas que não haja questões de segurança quando líderes de Estado estão circulando, mas também, e de forma importante, que sejam transmitidas as mensagens corretas e evitados quaisquer incidentes diplomáticos não intencionais ao longo do caminho que possam comprometer os objetivos dessas viagens. Nesse sentido, a viagem trouxe, na minha opinião, resultados muito importantes. Simbolicamente, demonstrou que a Austrália buscava manter boas relações de trabalho com a China. Isso ficou evidente tanto pelo engajamento interpessoal, visitando a Grande Muralha, o Parque dos Pandas em Chengdu, quanto pelos diálogos com líderes empresariais e governamentais. Portanto, em todos esses aspectos, a viagem foi um sucesso incrível. Podemos deixar tudo isso de lado, de certa forma, porque isso realmente reflete, acredito, a capacidade profissional das equipes envolvidas na organização. O que é estrategicamente significativo nisso, em primeiro lugar, a reação de certos setores do corpo político australiano e dos comentaristas. E não tenho dúvidas de que vamos abordar isso um pouco mais adiante. Então vou deixar esse ponto de lado por enquanto. Mas acho que outra parte realmente interessante da viagem foi, na verdade, uma observação de que a China é importante para a Austrália em termos de economia, o que, claro, já é bem conhecido,
mas também em termos de segurança e estabilidade regional. E ele reuniu essas três ideias em um único tweet. Acho que esta é a primeira vez em muito tempo que um primeiro-ministro australiano, especialmente no contexto de discussões sobre a China, reúne essas três questões em uma proposta coesa, de que a relação da Austrália com a China é importante para o bem-estar econômico da Austrália, para a segurança e para a estabilidade regional. E acredito que esse é o significado desta viagem em particular. And I think that's the significance of this particular trip. So, do you think that this is part of Então você acha que isso faz parte de uma mudança, não só no sinal diplomático, mas que também indica uma transformação mais profunda, sabe? Na burocracia e tudo mais, onde esse tipo de mudança de política costuma levar tempo, certo? Porque são resultados de deliberações e às vezes até de mudanças geracionais dentro do aparato. Algo mudou, não que tenha simplesmente mudado, mas algo caminhou no sentido de, ok, precisamos melhorar as relações com a China, de alguma forma. ties with China somehow? Look, in terms of the immediate moment, Olha, em termos do momento imediato, o pano de fundo são as instabilidades e a postura caprichosa da política externa e de defesa do governo Trump. E isso, obviamente, jogou uma pedra no lago. Isso interrompeu o funcionamento normal e a zona de conforto que países como a Austrália ocuparam por muito tempo. Então, nesse sentido, acho que isso catalisou, se não um novo processo de pensamento entre o establishment político australiano, certamente provocou a necessidade de prestar mais atenção a algumas dessas questões. Acho que há outra coisa acontecendo também, e talvez ainda não esteja totalmente clara, mas essa questão entre Austrália, China, Estados Unidos e Ásia é uma questão fluida, e já é fluida há bastante tempo. A fluidez dessa questão realmente se baseia em duas grandes perguntas, na minha opinião. Isso é a partir de uma perspectiva australiana, embora eu ache que a questão também se aplique de forma mais ampla. E certamente outras capitais também estarão refletindo sobre esses temas. A primeira pergunta diz respeito ao status e à trajetória dos Estados Unidos e sua posição na Ásia. A questão é: estamos testemunhando o retraimento progressivo dos Estados Unidos, em termos materiais, de uma posição de primazia na Ásia? E se sim, esse retraimento e a trajetória desse retraimento é algo que pode ser interrompido e revertido? Esse é o primeiro ponto. Em outras palavras, onde estão os Estados Unidos nesse contexto? In other words, where is the United States at? Back in 1941, the Australian Prime Minister... Em 1941, o então primeiro-ministro australiano fez uma guinada do Reino Unido, o Império Britânico, como protetor da Austrália para os Estados Unidos. Ele fez isso tendo como pano de fundo o que o historiador John Darwin chama de abismo estratégico do Império Britânico. Em outras palavras, diante do colapso do Império Britânico, a Austrália não teve outra escolha a não ser mudar sua trajetória de segurança. Então, estamos testemunhando uma versão do século XXI do que foi o abismo estratégico do Império Britânico se desenrolando diante de nossos olhos hoje. A resposta para essa pergunta está envolta na forma como o segundo conjunto de questões é então articulado, que é: o que constitui, afinal, o interesse nacional da Austrália? What then constitutes Australia's national interest? For 50, 60, maybe 70 years, and if we push back into... Por 50, 60, talvez 70 anos, e se recuarmos até o período do Império Britânico, a posição geral da Austrália foi a de um poder subimperial. Intuitivamente e institucionalmente, ela entendia que seus interesses eram 100% consistentes com os interesses do Império Superior sob cuja proteção estava. Portanto, o que era bom para o Império Britânico ou para os Estados Unidos era bom para a Austrália. Essa zona de conforto está desaparecendo. Assim, o debate que agora se desenrola na Austrália gira em torno dessas duas questões centrais. E as declarações do primeiro-ministro, reunindo essas três ideias em um único tweet, não sinalizam necessariamente uma mudança fundamental de direção, mas indicam um reconhecimento de que é preciso testar o terreno sobre como essa questão vai se desenrolar e ser abordada diante da diversidade do cenário político australiano.
across the diversity of the Australian political landscape. Yeah, that makes very much sense, and don't get me wrong. I mean, these Sim, tweets on isso one faz hand muito seem the sentido. outcome E não me of entenda Asia mal. just trying Quero to dizer, gather esses a tweets e coisas do tipo também podem ser resultado de, sabe, só tentar agradar um pouco no final de uma viagem e assim por diante. Mas é indicativo de que esses não são os tons beligerantes aos quais estamos acostumados a ouvir. Então, se de fato está havendo uma discussão um pouco mais sofisticada, você acha que isso anda de mãos dadas com essa avaliação da real posição geoestratégica da Austrália? Porque, como você disse, por muito tempo, a Austrália se via como a parte mais remota da Commonwealth, o império onde o sol nunca se põe, e com muito orgulho disso. Depois, é claro, como um aliado estratégico dos Estados Unidos. Mas geoestrategicamente, a Austrália está na ponta, ou situada na ponta do Sudeste Asiático. E em que sentido a Austrália deveria estar sob uma ameaça maior do que, digamos, a Indonésia ou a Malásia, vinda das forças do Nordeste ou do Oeste? Como você acha que essa discussão sobre segurança militar está se desenrolando agora em Canberra? Look, there are different schools of thought, as I think you'd expect. Olha, existem diferentes correntes de pensamento, como você deve imaginar. Há claramente correntes que veem a China como uma ameaça significativa para a Austrália, e isso foi intensificado nos últimos 8 ou 9 anos. A proposta da ameaça chinesa ganhou grande destaque e dominou boa parte do pensamento, certamente gerando a maior parte do barulho na esfera pública. Mas não é a única voz, e temos várias outras perspectivas que estão intervindo no debate de políticas públicas nacionais australianas. E isso ocorre no contexto daquelas duas questões que mencionei. Muitas dessas questões, no fim das contas, dependem da avaliação que se faz sobre o status do Império Americano hoje e de sua posição esperada no futuro na Ásia. Então, dependendo da sua visão sobre isso, você terá uma opinião específica sobre o que vai acontecer e como a Austrália pode ou não estar posicionada nesse cenário. A segunda questão é uma questão normativa, certo? Ou seja, independentemente da sua visão ou avaliação do estado da realidade, como deveria ser e o que você deveria fazer. Temos estudiosos como Hugh White, que já participou do seu programa antes, e que eu acho que representa a posição extrema, e não digo isso no sentido radical, mas sim em termos de espectro, de que o Império Americano acabou. A primazia americana na Ásia é coisa do passado, e a Austrália precisa aceitar um futuro pós-América e descobrir como conviver com a China como principal potência da região. Essa é a posição de Hugh White. Existem outras posições ao longo desse espectro, incluindo algumas recentes articuladas por um ex-alto funcionário do Departamento de Relações Exteriores, Peter Varghese. Varghese escreveu um artigo de opinião que foi publicado há cerca de uma semana, basicamente dizendo que a Austrália precisa reconhecer que os Estados Unidos não são mais a única potência preeminente na Ásia e que é necessário recalibrar sua posição na região. Varghese não chega a adotar totalmente a posição de Hugh White, no sentido de vamos apenas ter que aprender a conviver com isso. Mas ainda assim, a mudança na visão de Varghese, ou pelo menos a minha avaliação de que ele mudou de posição, é significativa, porque há apenas 2 anos, Varghese era um dos mais articulados defensores do papel da Austrália como uma potência subimperial, como beneficiária e defensora da ordem, baseada em regras ancorada na primazia americana na região. Portanto, houve uma mudança à luz das realidades. So there has been a shift in light of realities. Of course, unsurprisingly, there's been pushback from... Claro, sem surpresa, houve resistência de outros setores, que gira em torno de uma avaliação da posição dos Estados Unidos. Embora, cada vez mais, Pascal, haja menos analistas e estudiosos que argumentem que a primazia americana ainda existe. Essa mudança na avaliação do estado da realidade é importante porque, uma vez que você aceita a proposição de que a primazia americana é coisa do passado, é preciso então enfrentar outros problemas, que são: a Austrália deveria trabalhar com os Estados Unidos para, de alguma forma, desacelerar esse declínio ou criar uma nova estase na região,
onde os Estados Unidos possam desempenhar o papel de poder de equilíbrio? Ou a Austrália deveria trabalhar com os Estados Unidos para tentar conter a China e aumentar o poder relativo dos Estados Unidos no futuro, recuperando algo que se assemelhe à primazia? E claro, a linguagem usada hoje para descrever essa última visão fala sobre coisas como paz através da força, equilíbrio de poder, onde o poder e o equilíbrio estão, entre aspas, a nosso favor. E essa é a visão de mundo de Elbridge Colby, certo? Então, quando esse tipo de perspectiva é trazido à mesa, o que eles realmente estão dizendo é que nós, as potências ocidentais em geral, os Estados Unidos e a Austrália, precisamos encontrar uma maneira de recuperar uma posição de primazia relativa na Ásia. Esse debate está se desenrolando agora na Austrália de uma forma mais intensa do que era aparente, digamos, há 6 ou 7 anos, quando o grupo que via a China como ameaça dominava o espaço público. Ok, então há uma mudança clara na discussão, mas também talvez no reconhecimento do que ainda é possível ou desejável. Ao mesmo tempo, na semana passada, também tivemos esse momento bizarro em que a Casa Branca simplesmente anunciou que exige saber do Japão e da Austrália de que lado eles ficariam se houvesse uma guerra real com a China. Eles querem clareza estratégica sobre a posição desses dois parceiros. Mas eles mesmos, é claro, ainda mantêm ambiguidade estratégica em relação ao reconhecimento de Taiwan e da China, a política de uma só China, mas querem clareza estratégica de seus parceiros. E isso é bizarro, não só porque coloca esses dois países em uma posição desconfortável e cria esse tipo de momento, ei, quem é você exatamente para fazer essa pergunta? Mas também porque dá um tom estranho ao que está acontecendo, como se, sabe, os Estados Unidos agora estivessem exigindo compromissos militares, certo? Como o público, ou digamos os jornais na Austrália, reagiram a isso, e qual é a sua opinião? Olha, sem surpresa, as reações foram divididas, e divididas de acordo com os principais campos de pensamento. Mas acho que a primeira coisa a lembrar sobre essa intervenção em particular é que ela foi publicada no Financial Times no sábado, em que o primeiro-ministro Albanese desembarcou em Xangai. E minha suspeita é que o timing e o vazamento dessa exigência não foram coincidência. Foi vazado para coincidir com a visita à China, na esperança de colocar um obstáculo no caminho, de atrapalhar o bom andamento da viagem diplomática desde o início, colocando o primeiro-ministro numa posição em que ele teria que responder a perguntas embaraçosas. Acho que essa era a esperança política, por assim dizer. Agora, acredito que o primeiro-ministro lidou com essa questão, especialmente enquanto estava na China, de uma forma bastante habilidosa, pois fez o que políticos experientes costumam fazer: carregar o discurso preparado. Porque roteiros oferecem certeza, sem necessariamente revelar muito mais. E a resposta dele foi simplesmente que a Austrália não apoia mudanças unilaterais no status quo e que a Austrália não vai considerar discussões sobre hipóteses. A segunda parte, claro, da exigência era que Elbridge Colby, ao longo do último mês ou algo assim, tem pressionado a Austrália para assumir compromissos de aumentar seus gastos com defesa para 5% do PIB. E o governo, até agora, tem rebatido de forma bastante firme e apenas disse, veja, a Austrália vai gastar o que achar que precisa gastar e seus compromissos de gastos serão baseados em uma avaliação do que é necessário, não em algum parâmetro artificial em relação ao PIB. Então, em dois aspectos, houve alguma resistência. Agora, eu não daria tanta importância a isso ao mesmo tempo. É muito fácil olhar para essas transações diárias e pensar que houve uma grande mudança. Acho que a ideia de os Estados Unidos tentarem pressionar a Austrália contra a parede simplesmente não funciona bem, porque as pessoas geralmente não reagem bem a esse tipo de jogo. Mas, ao mesmo tempo,
Não há dúvida de que ao longo dos últimos 15 anos, a Austrália se tornou cada vez mais entrelaçada com o aparato militar americano e a rede de poder na Ásia e no Pacífico. E retórica e palavras não vão mudar isso da noite para o dia. Rhetoric and words isn't going to change that overnight. Australia is the host of A Austrália abriga várias instalações americanas, incluindo uma importante instalação de inteligência em Pine Gap. Portos australianos recebem submarinos e a Marinha dos Estados Unidos. Soldados americanos operam a partir de bases na Austrália por meio do que chamam de acordo de rotação de tropas. A rotação de tropas, claro, é realmente um eufemismo para uma base permanente, mas trocamos as forças a cada 6 meses, mais ou menos. Portanto, os Estados Unidos são agora um ocupante militar permanente nesse sentido na Austrália. Consequentemente, a Austrália faz parte integrante da rede militar americana aqui. Agora, se alguém tivesse dito isso há 6 meses, poderia ter sido criticado, especialmente pelos neoconservadores, que diriam que isso é um exagero. the neocons who would say, that's an exaggeration. Australia is an independent country with its own agency and those. A Austrália é um país independente, com sua própria agência e essas coisas. Mas apenas uma semana atrás, um dos mais ferrenhos críticos da China na Austrália, Michael Pizzulo, publicou um artigo dizendo que a Austrália abriga infraestrutura física americana e tropas americanas. A Austrália faz parte da rede de projeção de poder dos Estados Unidos. E, francamente, temos que aceitar que se houver uma guerra na Ásia, a única maneira de a Austrália evitar ser acusada de beligerância é expulsando os americanos. E isso é um absurdo como conceito. Na verdade, por causa de tudo isso, a Austrália realmente deveria fazer parte dos planos de guerra conjuntos com os americanos. Então, o segredo já foi revelado. So the cat's been let out of the bag. Desculpe, isso é simplesmente ridículo. É como ser arrastado por uma guerra, ser empurrado por uma guerra por falta de outras opções. Uau! Então, o neocon, de certa forma, o neocon por excelência, na verdade revelou uma sensibilidade que basicamente diz, olha, fazemos parte do Império Americano. Chame como quiser, mas fazemos. E, francamente, por sermos parte disso, deveríamos ter um lugar à mesa e participar do planejamento conjunto de guerra. Fim de papo. Agora, acho que essa intervenção específica vai catalisar uma reação, porque expôs, em termos muito claros, uma verdade bastante desconfortável, que, claro, se você evitar e ignorar por tempo suficiente, pode fingir que esse não é o problema. Mas Pizzulo, de certa forma, fez um favor à Austrália ao dizer, olha, essas são algumas realidades. Ele tem uma opinião sobre qual deveria ser a resposta, que é seguir totalmente com os Estados Unidos. Mas não estou convencido de que muitas outras pessoas na Austrália simplesmente vão dizer sim, parece bom, vamos nessa. Acho que isso vai forçar um escrutínio público muito mais intenso sobre a posição da política externa da Austrália e sua postura de defesa na Ásia. E agora você sabe, isso me traz de volta, claro, a trifeta do primeiro-ministro, que é uma janela para como a política pública australiana pode começar a reavaliar todas essas questões. Você não analisa a segurança de defesa isoladamente. Precisamos analisá-la em termos da segurança econômica e do bem-estar da Austrália. Obviamente segurança, mas também, de forma importante, a estabilidade regional. Então, de repente, passamos de uma discussão sobre os relacionamentos bilaterais da Austrália e seu papel como membro júnior de um subimpério para o papel da Austrália e sua relação com a maior economia e país da região. E como esse relacionamento contribui para a segurança regional, a estabilidade e o bem-estar econômico. Você fez esse comentário no podcast do Glenn Deason há poucos dias, de que, como sabemos, a ASEAN já é atualmente o maior parceiro comercial da China, e a China é o maior parceiro comercial da ASEAN. E a ASEAN teve, nos últimos 10 ou 15 anos, um avanço impressionante em prosperidade e desenvolvimento regional, além de uma redução de conflitos, do sul da Tailândia à questão de longa data de Timor-Leste, e assim por diante. E como sabemos, tudo se estabilizou bastante e melhorou dramaticamente para a ASEAN em parceria com a China,
mas também em parceria com o Japão, Austrália e até mesmo os europeus. Existe algum reconhecimento de que essa também é uma opção, a opção ASEAN, para a Austrália? Look, Australia does have an explicit Veja, policy a Austrália realmente tem um objetivo político explícito, que é aprofundar seu engajamento com a ASEAN, especialmente no âmbito econômico. Isso, de certa forma, sempre fez parte da compreensão geral da Austrália sobre a região. Você sabe que a Ásia é onde estão as economias mais dinâmicas do mundo. A Austrália está localizada próxima à Ásia. Há muito potencial para a Austrália se envolver profundamente, etc, etc. Agora, transformar essa ambição em ações concretas sempre foi um desafio e continua sendo um grande desafio. A relação comercial da Austrália com a China é intensa, basicamente 30% do comércio australiano. Mas as interações econômicas da Austrália com a ASEAN, na verdade, ainda são muito limitadas. Mas existe uma ambição estratégica de tentar intensificar isso. Acho que a ASEAN é uma heroína não reconhecida e muitas pessoas de fora da região acham difícil entender uma organização que não aparece nas manchetes dos jornais todos os dias, dando lição de moral em alguém ou tentando impor sua vontade a um de seus membros porque alguém não gosta do que um membro está fazendo. E, no entanto, ela tem sido fundamental para realmente avançar nessas três questões, certo? No bem-estar econômico de seus membros, nas preocupações econômicas e de segurança nacional de seus membros, ao estabilizar o ambiente no contexto, você sabe, do espírito de Bandung, realmente aquele senso de neutralidade, inimiga de ninguém, amiga de todos. That sense of neutrality, enemy of none, friends to all. And of course it's delivered by and large. E claro, ela proporcionou, em grande parte, uma base institucional para a estabilidade regional. Portanto, a ASEAN é uma organização subestimada que reúne um tipo muito particular de energia na região e que, acredito, fez avanços significativos em direção à realização desses objetivos. E fez isso, como você disse, não virando as costas para os outros, mas, na verdade, abrindo suas portas para eles. E não fecha as portas para ninguém. Essa postura se mostrou incrivelmente poderosa. Então, há aqui uma janela de oportunidade, acredito, para um país como a Austrália pensar de forma mais estratégica e profunda sobre como se relaciona com a Ásia e mudar a questão, Pascal. Sabe, a discussão que tivemos, de certa forma, tem sido dominada por um tipo específico de pergunta, que é, a Austrália vai se envolver numa guerra ou não? Essa tem sido a questão dominante. Mas, na verdade, existe uma outra pergunta. Como um país como a Austrália, com sua história, sua localização geográfica, seus recursos, etc., etc., suas características, pode contribuir de forma significativa para a criação de prosperidade econômica, segurança regional e estabilidade regional. Então, é um outro tipo de questionamento sobre o papel dos países, sua política externa, política econômica e política de defesa, que é muito diferente do discurso dominante, certo? Sempre ao lado dos Estados Unidos, primazia americana, ou uma versão do século XXI de paz e estabilidade regional. Sim, essa é a mudança epistêmica de que precisamos. Mas não apenas em termos de discussões nacionais, também na forma como conceituamos a segurança em si. Porque no momento, infelizmente, especialmente por parte dos neoconservadores dos Estados Unidos e das facções pró-guerra na Europa, o debate é enquadrado sob a ideia de dissuasão. Precisamos dissuadir, porque o outro lado é obviamente mau. Então precisamos garantir que eles tenham medo, certo? E o que você está dizendo é uma mudança para pensar nisso como uma casa, algo que precisa ser construído e que precisa ser estrategicamente estável para todos. Sei que os japoneses também estão pensando ou lutando com essas mesmas questões. E, de certa forma, eles estão em uma situação muito semelhante. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Quando se trata da situação em que o grande protetor deles no Ocidente agora está definitivamente, quero dizer, o Sol está se pondo nesse caso, enquanto o Sol nascente talvez não seja o Japão, mas está certamente no Reino do Meio.
E é preciso encontrar uma forma de equilibrar isso, também por causa da dependência do caminho, certo? Quero dizer, o fato é que existem esses acordos de rotação de tropas na Austrália. O fato é que existem esses acordos de bases no Japão. O acordo dos últimos 70 anos para o Japão tem sido: nós damos as bases, vocês nos dão proteção. E esse acordo está mudando, não só por causa dos americanos, mas também por causa da forma geral como o mundo multipolar está começando a funcionar. Qual é a sua avaliação de como os japoneses estão lidando com as mesmas questões que a Austrália precisa enfrentar? Sim, veja, todos esses países estão enfrentando essa realidade comum de fundo, que é o fato de que a posição dos Estados Unidos na Ásia já não é mais a mesma de antes. E por isso, as suposições do passado não se sustentam para o futuro. Especialmente a ideia de que o poder militar dos Estados Unidos estará lá para você no primeiro dia, ou servirá de apoio no quinto dia. Essa mudança, acredito, está levando os estrategistas da região a, sem dúvida, não restricções pressligas virem forward. Por tudo sets esse fácil que são esses. It's always easy when everything's predictable, but at the same time it's causing them to reflect more deeply. Mas, ao mesmo tempo, isso está levando eles a refletirem mais profundamente, eu acho, sobre a segurança de sua própria nação, sobre seus próprios interesses nacionais. Como mencionei antes, a Austrália, na minha opinião, está tendo exatamente esse tipo de debate, mesmo que ainda não seja explícito. E a situação no Japão parece, dentro do contexto japonês, envolver exatamente os mesmos dois problemas: o declínio da primazia dos Estados Unidos na região, junto com a necessidade de reformular o senso de interesse nacional japonês. Isso está exigindo do Japão, acredito, um nível de abertura estratégica com o qual não precisou se preocupar no passado. Agora, essa abertura pode seguir muitos caminhos, porque há muitas forças tentando preencher esse tipo de vazio político ou conceitual estratégico, sejam os nacionalistas radicais, os defensores da Constituição ou quem quer que seja, certo? Então esses momentos, eu acho, são desestabilizadores no curto prazo, porque as antigas certezas basicamente desapareceram. Minha leitura da situação no Japão basicamente é a seguinte: nos últimos 15 anos, mais ou menos, vários governos tentaram, progressivamente, abrir um pouco mais de espaço para um senso revigorado de identidade japonesa e autonomia estratégica, com A bem minúsculo e E bem minúsculo. Essa oportunidade que eles têm foi criada pela redução material da capacidade e influência americana na região, tanto econômica quanto militarmente. Os próprios americanos contribuíram para isso ao dizer: olha, vocês precisam fazer mais e assumir mais responsabilidades, etc., etc. O antecessor do atual primeiro-ministro do Japão esteve na Casa Branca há alguns anos e, na minha opinião, fez um discurso muito interessante e inteligente. Porque basicamente disse: sabe, não devemos esperar que a América faça tudo. E não se preocupem, o Japão está aqui para ajudar. Isso, claro, foi em certo sentido uma lisonja aos Estados Unidos, mas na verdade era um código diplomático para: sabemos que vocês não conseguem mais fazer isso e vamos começar a preencher esse vazio. Então foi uma mensagem dupla. O atual primeiro-ministro, que obviamente enfrenta alguns desafios domésticos devido às eleições, também tem sido um forte defensor de um maior senso de autonomia japonesa. E ele, de forma provocativa em outros momentos, colocou na mesa não apenas a ideia de uma OTAN asiática, mas de maneira interessante, a proposta de que a relação Japão-Estados Unidos deveria ser entre iguais, e que, como parte disso, as forças japonesas deveriam ter bases em Guam e em outros lugares do Pacífico, sob os mesmos acordos extraterritoriais que as bases americanas operam no Japão. Agora, é claro, os americanos recusaram tudo isso categoricamente e descartaram de imediato. Mas isso, na minha opinião, reflete uma liderança política japonesa que está buscando maneiras de encontrar mais espaço.
Existem, obviamente, pressões internas, nacionalismo e esse tipo de coisa, que também dão algum impulso a isso. Me parece, observando de fora, que há uma discussão silenciosa acontecendo em Tóquio sobre a possibilidade de que os Estados Unidos talvez não sejam tão confiáveis como um baluarte quanto foram no passado, daqui para frente. As it might have been in the past going forward. I think you're absolutely correct, and Acho que você está absolutamente correto. E sabe, vale lembrar que o Sr. Ishiba, o atual primeiro-ministro, é da ala esquerda do Partido Conservador. Ele, na verdade, não é um nacionalista. Pelo menos não. Ele não é um nacionalista. E ele fez esse comentário, na verdade, pouco antes de se tornar primeiro-ministro, em um ensaio no Hudson Institute. Basicamente, só mostrando que ele tem alguma noção de como é o ambiente estratégico, e mais como um movimento provocativo. Se você quiser, porque os Estados Unidos continuam dizendo, queremos uma relação justa. É injusto termos que proteger vocês, mas vocês não precisam nos proteger. E ele apenas os lembrou, veja, o acordo não é proteção por proteção. O acordo é bases por proteção. É sob esse entendimento que temos operado. Se você quiser mudar esse cálculo, então bem, talvez também queiramos algo em troca, mas você está absolutamente certo. Além disso, o fato de que o Japão, o sistema político, está se direcionando para uma maior diferenciação entre os partidos, e, na verdade, entre as preferências, só vai aumentar a pressão para que haja um debate nacional sobre qual é o caminho estratégico para o país. Nesse sentido, como você, minha avaliação é que o Japão, daqui para frente, não estará politicamente unido sob um único teto, mas será um grande processo nacional, também político. No caso da Austrália, as dinâmicas internas são semelhantes ou existe um centro de poder mais definido de onde o pensamento estratégico irá emanar? Olha, na Austrália existe, eu acho, um forte consenso bipartidário entre os dois principais partidos em questões de política externa e de defesa ou segurança nacional. Às vezes há algumas diferenças de ênfase, por assim dizer. E o quanto essas diferenças relativamente pequenas são ampliadas faz parte, claro, do teatro político dos ciclos eleitorais. Acho que um dos pontos de destaque, que vai se tornar interessante, porque isso geralmente exige uma resposta específica, em vez de uma retórica geral, serão os resultados da revisão do AUKUS, que está acontecendo em Washington neste momento. Então, Elbridge Colby está liderando uma revisão do AUKUS. Isso ocorre tendo como pano de fundo a própria visão de Colby, que é de que o único problema real dos Estados Unidos é a China. Os Estados Unidos têm recursos limitados. Ela realmente precisa sair de todos os outros teatros e concentrar seus esforços na Ásia. E ele não está convencido de que os Estados Unidos possam realmente arcar com o fornecimento de submarinos para a Austrália como parte dos acordos do AUKUS. Na verdade, acho que ele está profundamente preocupado, com base em pesquisas do Congresso e outras informações, de que a indústria americana de construção de submarinos mal consegue atender às próprias necessidades dos Estados Unidos, quanto mais as de qualquer outro país. Então, Colby é bem conhecido por ser cético quanto aos méritos de fornecer esse tipo de equipamento para outros. Em certos aspectos, acho que especialmente o governo atual, se a revisão Colby entregasse um resultado que obrigasse a Austrália a desistir dos submarinos. Digo isso porque o governo atual está oficialmente comprometido com o AUKUS. Ele assumiu esses compromissos antes da eleição mais recente. E, de certa forma, foi forçado a fazer isso, porque o governo anterior, o governo Morrison, havia firmado um acordo, informado a então oposição, e dado à oposição 24 horas para responder. Agora, na véspera de uma eleição, com a questão da ameaça da China em segundo plano, se expor ao risco de ser acusado de ser fraco em segurança nacional era considerado politicamente imprudente. Assim, a então oposição trabalhista rapidamente concordou com a proposta do AUKUS, e assim se chegou a um consenso bipartidário. Mas não estou convencido de que o governo atual aceite que primeiro o AUKUS será realmente implementado.
E, em segundo lugar, acho que, em certo nível, há um reconhecimento de que existem riscos substanciais. Number two, I think at a certain level there is a recognition that there are substantial risks. And those risks were actually highlighted by E esses riscos foram realmente destacados por comentários de um ex-tesoureiro australiano, embaixador em Washington e atual lobista da indústria de defesa, Joe Hockey, quando ele observou no contexto das notícias sobre essa revisão de Colby, que do ponto de vista da Austrália, o AUKUS e os submarinos são a única opção disponível. Na verdade, não existe um plano B. Agora isso, claro, do ponto de vista do planejamento de segurança nacional, independentemente da orientação política, acende muitos alertas sobre a forma como o planejamento tem sido feito nos últimos 15 anos. Essas questões não surgem da noite para o dia. A diminuição da capacidade soberana de defender o país não desaparece em uma única sessão parlamentar. Mas a ideia de que, na verdade, sem o AUKUS, a Austrália estaria essencialmente desprovida de capacidade para organizar sua própria defesa é uma preocupação significativa para pessoas sérias no cenário de defesa e segurança. Não há dúvida de que pouquíssimas pessoas acreditam que o AUKUS será realmente implementado. Assim, a Austrália agora se encontra em uma posição em que a política está comprometida com algo sobre o qual, cada vez mais, existem dúvidas. Dúvidas sobre sua relevância estratégica, para começar, mas também dúvidas sobre sua viabilidade operacional. Portanto, se a revisão do AUKUS der à Austrália a oportunidade de sair, suspeito que ela o fará. E isso pode desencadear o tipo de debate mais intenso ao qual você está se referindo. That you're sort of hinting at, but if it doesn't, then the debate's going to come from outside of. Mas se isso não acontecer, então o debate vai surgir, em certa medida, fora dos partidos políticos tradicionais, mas também especialmente dentro do partido que está no governo no momento. O Partido Trabalhista conquistou uma maioria muito grande na última eleição. O lado negativo de grandes maiorias é que sua base de apoio sente que há menos necessidade de manter a disciplina de antes, e assim começa a se expressar de forma muito mais aberta sobre questões polêmicas. Está surgindo um movimento dentro do campo trabalhista, em torno de grupos como Trabalhistas contra a Guerra, o Movimento de Reforma da Guerra, etc., que está pressionando fortemente para que a Austrália recue em relação ao AUKUS e para uma reavaliação muito mais ampla da política de segurança regional australiana. Sim, e você sabe, agora temos alguns movimentos de base na Austrália também dizendo, olha, a Austrália deveria ser neutra. E eles estão tentando ganhar força. Ainda está longe de se tornar uma política nacional ou algo assim, mas agora existem ideias diversas. E mais uma coisa, que você acabou de mencionar, acho que isso é relativamente novo. Não é só que temos uma apreciação pela maior capacidade da China, industrial, militar, econômica e assim por diante. Quero dizer, isso já existia. Mas os últimos 3 anos de guerra em e ao redor da Ucrânia, Rússia, Ucrânia e o envolvimento da OTAN nisso, meio que mostraram pela primeira vez que existem limites industriais reais, duros e inegáveis para o que os Estados Unidos podem produzir. Porque até agora pensávamos que o complexo militar industrial era essa coisa avassaladora. Assim que você fazia um pedido, ele era prontamente atendido, certo? E os Estados Unidos poderiam fabricar qualquer coisa que quisessem, especialmente, bem, esses itens militares. Mas agora descobrimos que isso não é verdade. E felizmente para o Japão, talvez um pouco menos, porque eles já decidiram tentar criar mais capacidade internamente, embora ainda sejam muito dependentes, especialmente de baterias de mísseis e afins. Mas para a Austrália também, com o AUKUS e esses projetos de infraestrutura, isso também vai aumentar a pressão agora para diversificar e se afastar desse monólito que achávamos ter capacidade infinita. Bem, eu acho que este é um dos pontos centrais. Essa suposição de que, de alguma forma, você faz um pedido, e seja lá o que for que você pediu, vai chegar em algum momento num futuro não muito distante,
acho que essa confiança nos sistemas de entrega acabou. Acho que há outro conjunto de questões também, especialmente em termos de capacidade militar. Os conflitos na Ucrânia e também a situação em Gaza demonstraram que as suposições sobre a eficácia esmagadora das tecnologias militares ocidentais também se mostraram infundadas. Sabe, a ideia de que uma Wunderwaffe poderia, de alguma forma, sobrepujar um adversário, especialmente um adversário de peso equivalente, essa suposição, na minha opinião, está seriamente em dúvida. That assumption, I think, is seriously in doubt. Well, from my own perspective, my analysis is that Bem, do meu ponto de vista, minha análise é que você pode muito bem jogar essa suposição no lixo. Além disso, vimos que as principais plataformas de projeção de força dos Estados Unidos no mundo, que é a Marinha dos Estados Unidos, se mostraram insuficientes. Vemos isso na situação no Mar Vermelho, onde por alguns meses tentou de fato conter os Houthis no Iêmen e falhou. Um cessar-fogo acabou sendo acordado, já que a Marinha dos Estados Unidos, seus cruzadores de batalha e sua significativa projeção naval teve que recuar da região. Agora, tudo isso foi observado muito de perto por pessoas ao redor do mundo. All of that has been watched very closely by people around the world. And when you come to Asia, where much of the... E quando você chega à Ásia, onde grande parte do território é na verdade marítimo, a capacidade de projeção naval dos Estados Unidos para transmitir essa sensação de poder avassalador, capacidade militar, simplesmente já não existe mais. E isso certamente vai impactar as pessoas de forma bastante significativa. Acho que isso vai gerar uma ansiedade profunda no Ocidente coletivo, porque todas as suas suposições foram literalmente expostas. Então não só temos, ao que me parece, limitações na capacidade produtiva para substituir e reabastecer o que está sendo utilizado, como também sabemos que o próprio hardware e as capacidades técnicas estão longe de ser tão superiores quanto se imaginava. E isso é uma questão de longo prazo, certo? Você não pode simplesmente reconstruir a capacidade industrial da noite para o dia, especialmente se o problema é que você meio que esqueceu como fazer certas coisas. Quero dizer, não vamos esquecer que a Nippon Steel comprou a US Steel, porque a Nippon Steel é simplesmente melhor em produzir esse tipo de coisa e tem a capacidade de talvez ajudar a US Steel a se reerguer. Mas isso vai levar tempo, certo? E é nesse nível que estamos quando se trata de capacidade industrial. Olha, se você considerar algo tão básico quanto projéteis de 155 milímetros, os Estados Unidos enfrentaram, nos últimos 3 anos, a realidade de estoques limitados e tentaram aumentar sua capacidade produtiva. Não atingiram nenhuma de suas metas, mas também perceberam que a única maneira de aumentar a produção existente era trazer um monte de pessoas aposentadas de volta ao trabalho. Então, existe aqui uma questão de habilidades humanas, conhecimento, habilidade, know-how, experiência, mas também acho que fundamentalmente há um problema de design industrial, que é uma questão de capacidade produtiva. E claro, há uma questão de cadeia de suprimentos. And of course, there's a supply chain issue. Let's not forget that many of the inputs. Não vamos esquecer que muitos dos insumos dos quais o complexo militar industrial realmente depende vêm de países como a China. E um relatório de consultores do Pentágono, a Govini, estimou que o complexo militar industrial americano, na verdade, depende de uma rede de fornecimento composta por mais de 10.000 empresas chinesas para obter insumos. Se você observar o porta-aviões, eles contam com cerca de 6.000 fornecedores diferentes de fontes não americanas, que tornam possível para os Estados Unidos construir e manter, na medida do possível, um porta-aviões. Esses são problemas muito enraizados. These are very deep-seated problems, and on top of that, I think we actually have. Além disso, acho que também temos um problema de capacidade de combate. E embora não seja minha área de especialização, parece que questões como capacidades de entrega hipersônica e a habilidade, ou falta dela, de se defender contra isso, são algo que atualmente não está ao alcance do Ocidente coletivo. Enquanto isso, Rússia, China, Irã e outros já possuem capacidades comprovadas de entrega hipersônica.
E isso realmente, na minha opinião, mudou o equilíbrio relativo de poder. Então, quando pessoas como Elbridge Colby falam sobre paz através da força e sobre ter um equilíbrio de poder a nosso favor, bem, isso ainda está muito, muito distante. Sim. Não, não, não. É isso mesmo. É só que já que estamos falando agora sobre a questão da indústria e tudo mais, deixe-me também te perguntar sobre algo que mencionamos brevemente antes de eu começar a gravação, que é esse anúncio mais recente de que o Japão agora tem um acordo comercial com os Estados Unidos. Mas é um fenômeno estranho, uma forma de acordo que inclui um componente de investimento direto ou indireto, enquanto reduz tarifas. Quero dizer, tarifas completamente infladas artificialmente, que foram usadas como moeda de troca pelos Itaúbas, ou como forma de pressionar o Japão, e pressionar outros também, certo? Apertando a Austrália também, como você mencionou quando conversamos anteriormente, os Estados Unidos têm um superávit comercial com a Austrália, mas ainda assim impuseram tarifas de 10%. Enfim, é como se dissesse, tudo bem, porque todo mundo recebe tarifas. Mas agora os EZs parecem ter essa ideia curiosa de que o que precisa ser feito é garantir que o investimento estrangeiro, de alguma forma, sustente a economia americana. O que não significa necessariamente fortalecer a capacidade produtiva. Mas você poderia comentar um pouco sobre isso? Olha, existem algumas características interessantes nesses tipos de acordos que os Estados Unidos estão buscando firmar. Cada um deles, de certa forma, depende de seus próprios detalhes, porque estão relacionados à estrutura da indústria. O comércio é uma coisa curiosa, porque muitas pessoas focam na atividade comercial em si. Mas do meu ponto de vista, costumo enxergar o comércio realmente como um sintoma da capacidade produtiva e de sua distribuição. Você não pode comercializar o que não produz. Então isso é realmente uma questão de capacidade produtiva e de sua distribuição geográfica. A questão das tarifas, parece que a questão dos veículos automotores é a mais significativa em torno de tudo isso. Essa ideia dos desequilíbrios comerciais com carros americanos não sendo aceitos no Japão, etc., etc. E o acordo que foi alcançado sobre a questão dos veículos automotores parece, pelo que posso ver, porque os detalhes ainda são um pouco escassos, certo? Ainda são detalhes. O acordo em si, bem, eu me pergunto se isso realmente existe. Bem, eu vi alguns relatos que sugerem que há uma tarifa recíproca de 15% sobre veículos automotores indo em ambas as direções, e que os Estados Unidos não imporão nenhuma cota sobre veículos fabricados no Japão, entrando no mercado americano, enquanto isso foi feito para alguns outros parceiros. Isso significa que a América continuará importando carros japoneses, mas os compradores americanos acabarão tendo que pagar entre 1% e 15% a mais. A outra questão era sobre a agricultura. Houve alguma discussão sobre a questão do arroz, e alguns relatos sugerem, embora novamente não haja confirmação disso, que o Japão abrirá seu mercado para o arroz americano, mas não haverá nenhum tratamento especial propriamente dito para o arroz americano. Mas, novamente, alguns desses detalhes são meio que relatados de forma periférica, sem nenhuma confirmação sólida. O interessante é essa questão do investimento, certo? Tem havido uma obsessão por parte da Casa Branca em meio a todos esses anúncios de que, de alguma forma, foram garantidos compromissos de você sabe todo mundo, de que vão investir nos Estados Unidos. Lembre-se das visitas do presidente Trump aos Estados do Golfo, de onde ele voltou com compromissos de investimento no valor de trilhões de dólares. E um cheque. Certo? Mas quando você realmente entende os fluxos de capital e a relação entre fluxos comerciais e fluxos de capital, percebe que o que estamos realmente discutindo é o que as empresas japonesas e o governo precisariam fazer com qualquer dólar americano acumulado por meio do comércio. Eles precisam fazer algo com esse dinheiro. Que eles vendem carros japoneses no mercado dos Estados Unidos por dólares americanos.
Eles até produzem grande parte deles lá e depois vendem em dólares americanos. Então você acaba com um monte de dinheiro em dólares americanos. So you have US dollars. And once you Então, accumulate você tem dólares americanos. yeah, E uma vez que você acumula dólares americanos, decisões são tomadas sobre o que fazer com eles. Agora, a primeira coisa que você faz é manter parte desses dólares americanos como dólares americanos, porque você precisa ter uma reserva para poder liquidar contas progressivamente. Então, parte disso é mantida como dólares americanos. O restante é então convertido em algum tipo de título. Assim, o Banco Central japonês, é claro, compra títulos do Tesouro dos Azuis. Essa é uma forma de os dólares americanos serem reciclados de volta para ativos financeiros americanos. Detentores japoneses de dólares americanos compram ações na Bolsa de Valores de Nova York, e isso os converte em participação acionária em empresas. into equity in companies. Of course, these US dollars can also Claro, be used esses dólares americanos também podem ser usados para comprar empresas fora do mercado, para comprar terras, prédios ou o que for. Então, de certa forma, essa ideia de garantir esses acordos de investimento é em grande parte sem sentido. Porque quem detém dólares americanos, no fim das contas, a menos que queira simplesmente segurar um monte de dinheiro que não rende nada, vai acabar fazendo algo com esses dólares, certo? E fazer algo significa investir de uma forma ou de outra. Normalmente, um portfólio inclui uma variedade de ativos. Então, quando vejo esses anúncios do tipo, garantimos todo esse investimento, eu simplesmente dou de ombros e penso, bom, o que mais eles fariam com os dólares americanos? well, what else are they going to do with the US dollars? Você pode pegar esse dinheiro em notas de 100 dólares, colocá-lo em um navio e trazê-lo de volta ao Japão. Claro, não é isso que você faria. Claro que não. Então, de certa forma, você avalia isso como uma maneira dos Estados Unidos estarem apenas fazendo uma encenação? Sabe, como quem diz, ok, vencemos, vencemos. Quando na verdade os japoneses agora concordaram em dar algo que provavelmente teriam que fazer de qualquer jeito. Além disso, o arroz, aliás, é Manturilani Inud, Itzijig Neverdswoz Siniling. Imadrids Espestits. The price of rice has shot up. Funnily enough, the government still rather releases. Engraçado, o governo ainda prefere liberar reservas estratégicas de arroz do que reduzir o limite das restrições de importação, mesmo em relação ao Sudeste Asiático. Mas sabe, mesmo isso, para mim, parece menos relevante se eles disserem, ok, tudo bem, vamos importar um pouco mais dos SLs e reduzir as importações da Tailândia. É uma pena, porque o arroz jasmine é fantástico. Mas é difícil saber se os 06 realmente conseguiram alguma concessão substancial agora, ou se isso também está sendo feito sob o pretexto de tentar fechar um primeiro acordo real para pressionar outros. Look, agreements to invest US dollars in Sim. America is actually Veja, very acordos para investir dólares americanos nos Estados Unidos são, na verdade, algo muito fácil para um detentor estrangeiro de dólares americanos conceder. O que mais você vai fazer com eles? or you can buy É simples assim. foreign exchange. Ou você pode comprar outra moeda estrangeira. Mas em algum momento, esses dólares americanos acabam voltando para algo nos Estados Unidos. Seja para comprar coisas dos Estados Unidos ou para investir em coisas lá. Então, em muitos aspectos, isso é meio que um não evento. Mas pode ser apresentado de forma diferente, porque faz parecer que os Estados Unidos conseguiram algo de outra pessoa. States has gotten something from someone else. And when you have a financialized fetish, E quando você tem um fetiche financeirizado, sabe, essa ideia de que riqueza é equivalente a ter dólares, então conseguir esses dólares americanos de volta de alguma forma é facilmente apresentado como um sucesso comercial. commercial success. Agora, como uma empresa comercial, esse tipo de lógica é muito compreensível. Mas como uma economia nacional, onde você está basicamente operando com sistemas de circuitos econômicos, na verdade, isso não faz muito sentido. Actually doesn't make much Mas a mensagem, eu acho, vai ressoar com muitas pessoas comuns, porque para quem não pode imprimir seu próprio dinheiro, a ideia de dinheiro entrando faz muito sentido. print their own money. Mas os observadores sérios realmente sabem o que está acontecendo e apenas dão de ombros. Actually know what's going on and just sort of shrug their shoulders.
E como você se apontou, as economias não nacionais não dependem do tamanho do número no balanço. A questão é o que está no balanço. Outra coisa que devo mencionar para o benefício dos espectadores é que os Estados Unidos, obviamente, são o criador da sua própria moeda. Não vamos esquecer disso. Então, a ideia de que, de alguma forma, o país precisa trazer seu dinheiro de volta de outra pessoa é, claro, inerentemente estranha quando apresentada como se fosse uma vitória. O governo dos Estados Unidos nunca fica sem dinheiro. Ele nunca pode ficar sem dinheiro. E, portanto, a pergunta que frequentemente me vem à mente é: por que isso é considerado uma vitória, quando na verdade é apenas uma reciclagem monetária? Sim, e o que isso significa é que haverá 550 bilhões de dólares em ativos que serão mantidos pelos japoneses em vez de pelos americanos. É isso que significa. Mas vamos ver onde isso vai dar no futuro. Sim, veja, quero dizer, essa questão, claro, de vender ativos, muitas vezes nas discussões, especialmente entre pessoas que criticam as relações comerciais, elas dizem, veja, o país deficitário acaba, na prática, vendendo o país para os detentores de sua moeda, que a utilizam para investir. Mas no final das contas, a política interna geralmente resiste a isso, de qualquer forma, além de haver a estrutura institucional, certo? Então, detentores estrangeiros de dólares americanos, claro, possuem muitos títulos financeiros americanos. Títulos do Tesouro dos Estados Unidos são um caso clássico, ou ações na Bolsa de Valores e outras formas de instrumentos financeiros. Muito poucas entidades estrangeiras realmente possuem diretamente terras americanas e empresas americanas de forma integral. Muito poucas. Então, em muitos aspectos, já operamos em um mundo onde existem, até certo ponto, formas de controle de capitais de qualquer maneira. E é provável que, à medida que mais investimentos estrangeiros explícitos retornem aos Estados Unidos por meio da reciclagem do dólar, a política possa se tornar bastante complicada, porque, e já passamos por isso antes, vimos empresas japonesas surgirem nos Estados Unidos nos anos 80, o que causou problemas enormes e ansiedade social. Já vimos isso em algumas partes da América em relação a investidores chineses. E num ambiente onde esse sentimento de nacionalismo é muito forte, eu não ficaria surpreso se em algum momento nos próximos anos também tivermos reações contrárias a investimentos japoneses. Sim, não seria a primeira vez, e faria todo sentido. Mas vamos ver. Warwick, muito obrigado pela sua análise. Para quem quiser ler mais de você, vou direcioná-los ao seu Substack e ao seu Twitter. Tem mais algum lugar que eles deveriam acessar? Não, isso basta. Já é o suficiente. Muito obrigado, Warwick, pelo seu tempo hoje e até a próxima. Ótimo, foi um prazer absoluto. Great. Absolute pleasure.